Boa tarde, Panteras! Vamos para o nosso almoço de quinta-feira. E hoje vai ser um almoço muito especial, porque eu tenho uma convidada especial. Hoje eu vou trazer a Pantera Negra Solange. E a Solange, ela tem uma história incrível, não só de vida, mas uma história incrível como nossa Pantera. A Solange é um dos cases de sucesso da nossa escola. Ela, como ela mesma diz, eu vou deixar ela contar um pouquinho da história, mas ela caiu de paraquedas na escola através de um patrocinado que eu fiz testando ali, sabe? Aquela coisa muito ainda, muito inicial, porque quando eu comecei no digital, eu tentei fazer tudo de uma forma simples, de uma forma orgânica, para que eu pudesse, inclusive, ensinar isso para as alunas hoje na escola. Eu não achei o meu filtro, que eu estou acostumada, estou estranhando esse filtro. Vou dar boa tarde para as minhas panteras que estão chegando aqui. Boa tarde, boa tarde. Gente, sabe aquele dia que só por Deus? Hoje eu tô no dia só por Deus. Nem o filtro que eu costumo usar no Instagram hoje, ele não quis aparecer. Alguém aí já passou pelo dia só por Deus? Me conta aí se alguém aqui se identifica comigo. Enquanto a gente vai esperando o Instagram avisar todo mundo. A Vanessa deve ter avisado as panteras. Boa tarde, Jô! Daqui a pouco é a Jô que vai estar aqui com a gente no almoço das panteras. Hoje eu tô no dia só por Deus, né? Aquele dia que a gente... Mas isso não é normal aqui no Instagram, né? Concordam comigo? Aqui no Instagram as pessoas estão sempre lindas. Como é que é? Estão sempre lindas, loiras e ricas. Como eu não sou uma pessoa comum do Instagram, eu sou uma pessoa real, hoje eu tô no dia do só por Deus. Olha lá, a Rê também tá no dia só por Deus, a Cora, a Adri... Gente, é isso. Hoje eu tô no dia do só por Deus. Eu vou dizer pra vocês que a live de hoje, o tema da live de hoje, ela caiu como assim, sabe? Como uma pérola. Porque a Solange hoje, ela vai me curar junto com vocês. Esperando a Solange chegar, não sei o que aconteceu aí com a nossa convidada. Vai ver que ela também tá com Mercúrio. Já sei, Panteras, é Mercúrio retrógrado. Quem aí sabe que estamos em Mercúrio retrógrado? Pois é, estamos em Mercúrio retrógrado. Então, eu fui entrar, o Instagram não entrava. Eu fui entrar, a internet caiu. Eu fui entrar, a luz não funcionava. Vou te contar aqui. Mas nada disso, né, chega perto de uma quebra de valores. Hoje eu falei um pouquinho lá nos stories. E se você tá chegando para assistir a live agora, talvez seja legal depois você assistir os meus stories para você entender. Uma das coisas que eu mais ensino para as alunas, para que a gente possa empreender, para que a gente possa ter nossa liberdade financeira, é que a gente precisa olhar para o nosso emocional. Então, nossa, Paty, que honra! Panteras, a Patrícia, filha do seu Guilherme, meu mentor maravilhoso lá da Renova, entrou aqui. Seja bem-vinda, Paty. Honro você, a sua família, seu pai, principalmente. E aí, quando eu tô ensinando lá para as alunas, o que é uma coisa que eu mostro muito para elas, né? Para que a gente empreenda, não é só sobre fazer live, não é sobre você saber vender, sobre você ter cliente. Você precisa passar por todo um processo de desenvolvimento pessoal. Você precisa ganhar liderança na sua vida, você precisa ter motivação para fazer todos os dias as coisas, você precisa curar sua criança interior e tudo isso exige uma mudança de mentalidade enorme. E não é simples, né? Claro que, como a gente estava brincando, as pessoas aqui na rede social, elas estão o tempo inteiro vendendo cursos e qual que é a sensação que elas passam? Olha, compra esse curso, faz esse curso que amanhã você tá milionária. E isso me incomoda. Por quê? Porque não é verdade. Eu não gosto do que não é verdade.
E não foi verdade para mim também. E hoje o que eu falei para vocês nos stories sobre valores tem muito a ver com o tema que eu vou agora convidar a Solange para entrar aqui com a gente, porque para você ter resultados diferentes na sua vida, você precisa do autoconhecimento. Você precisa saber o seu ponto de partida. Você precisa entender o que é inegociável para você. E hoje, quando eu falo para vocês que meu dia começou todo atropelado de novo, por quê? Porque gente, veja, eu sou uma empresária hoje. Eu tenho time, eu tenho famílias que dependem do meu negócio. Então, eu não tenho mais a opção de, eu trabalho se eu tiver afim. Eu trabalho a hora que eu tiver de bom humor. Não, eu preciso fazer as coisas. E isso é uma construção de mentalidade que eu fui construindo ao longo dos anos. E aí, quando você conta com as pessoas e as pessoas, elas não têm o mesmo compromisso com você, no meu caso, fere um valor. As panteras estão aqui, não me deixarão mentir, eu sou uma pessoa que me dou muito. Eu realmente tenho muita vontade de contribuir. Só que eu também quero do meu lado pessoas que tenham a mesma intenção, a mesma responsabilidade. E hoje, então, por que o dia tá tão desafiador? Porque um valor meu foi ferido. E toda vez eu falo para as panteras, a gente precisa identificar. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente precisa saber o que é inegociável pra gente, porque daqui nascem as mudanças, daqui nascem as tomadas de decisão. Você só vai conseguir ter sua liberdade financeira, você só vai conseguir ser milionária, vai conseguir empreender nas suas coisas, nos seus sonhos, nos seus projetos, se você souber o limite que as coisas podem acontecer. Então, qual que é o limite que as pessoas têm para te ferir? Qual é o limite que as pessoas têm para te usar? Qual é o limite que as pessoas têm para acessar você? E eu quero falar isso antes de chamar a Solange, porque a gente vai falar sobre como as mudanças interferem na nossa prosperidade. E uma mudança só acontece se você tomar decisão. Não dá, Einstein já dizia, é insano querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. O nosso chamado ali, dentro da escola, chama-se a coragem de ser pantera. E por que precisa de coragem? Porque mudar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era milionário, todo mundo era gostoso, todo mundo tinha o casamento dos sonhos, todo mundo estava aí vivendo uma vida de Deus. Então a mudança, ela exige de você muita tomada de decisão. Sol, coloca aí, aperta para eu te convidar. E essa mulher que tá vindo aqui falar com vocês hoje, essa pantera negra que eu vou apresentar para vocês hoje, é uma mulher corajosa. Ela encarou a mudança, sabe? Assim, ela foi com os dois pés no peito. Ela saiu, ela vai contar um pouco mais para vocês, mas ela saiu de um emprego na CLT de R$1.000 e poucos para fazer R$11.000 no negócio dela. Então, valores, que eu acredito que o campo tá pedindo pra gente falar de valores, Não é por acaso aí que o meu valor logo cedo foi ferido. Fala, Mara, a gente combinou a roupa? Hã? A gente combinou a cor da roupa? Tá vendo? Olha aqui! Não creio, meu Deus do céu! Olha isso, panteras! Que louco! Olha, que eu tava com outra roupa, eu falei, vou almoçar, fui tomar banho, aí disse, vou botar essa... Olhei assim na hora de vestir, eu falei, acho que vou botar essa blusa. Rapaz, é bom que a gente vai facilitar a vida da Vanessa, porque a gente vai ficar na mesma paleta, entendeu? E aí Vanessa merece um brinde. a capa, tudo vai ficar muito mais bonita. Meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sá. É uma delícia
né? Eu quero que a gente vai falar muito sobre mudança e principalmente sobre coragem para fazer as mudanças Uhum. para a prosperidade chegar, É né? verdade. Então, eu quero primeiro que você se apresente, que você conte, não só para as panteras, que também Uhum. querem te conhecer mais, mas principalmente para quem está aqui aparecendo, conhecendo a gente agora. A live vai ficar aqui depois, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Solange. Eita, quem sou eu? Quem sou eu hoje? É porque parece, hoje de manhã eu tava pensando, cara, quem era eu lá em janeiro desse ano e quem sou eu hoje? Então, E faz aí, quando você vê. o seguinte: conta quem é a Solange hoje. Se apresenta, né, como a terapeuta que você é hoje, a mulher que você é hoje. E aí depois eu vou puxando Uhum. lá quando você me conheceu, conheceu a escola, as mudanças que você fez para chegar na mulher próspera que você é hoje. Então, hoje eu sou terapeuta, né? Terapeuta e facilitadora do método da Louise Hay. Sou uma mulher segura. Hoje eu tenho, não, continuo tendo medo, dúvidas, incertezas, mas hoje eu sei exatamente o que eu não quero. Que eu acho que foi a grande virada para mim foi quando eu escrevi ali no início do ano a cartinha, assim, uma lista do que eu queria. Eu falei, mas não tá, ainda não conectava. Eu já sei exatamente o que eu não quero, sei exatamente onde eu quero chegar. Eu sei como eu posso fazer para chegar e eu sei as pessoas que eu preciso me conectar, que isso faz toda a diferença para mim. Eu, por muitas vezes, né, brigava ali na luta e hoje eu sei que eu consigo, eu tenho uma força grandiosa aqui dentro de mim, mas eu sei que com outras pessoas, buscando ajuda das pessoas que de fato podem me ajudar, eu vou chegar muito mais rápido. Então, essa consciência que eu tenho hoje, para mim, é o que me torna bem, é o que me torna mais forte, assim, sabe? De saber quem eu sou, assim. E uma das coisas que hoje eu tenho certeza, eu tenho pai e tenho mãe. Ah, maravilhosa! Tomar o pai e a mãe muda tudo, né? A gente vai falar disso quando a gente entrar na prosperidade. Sol, você está falando então que hoje, né, a gente está em agosto, último dia de agosto. Uhum. Você está dizendo que você começou a live falando assim: em 8 meses você é outra pessoa. Uhum. E aí você disse quem você é hoje. Então hoje você é uma mulher com liderança pessoal, você é uma mulher que sabe o que quer, você Uhum. é uma mulher que está vivendo o processo e entendeu que ele é eterno, né? E Mas acima de tudo, você falou uma coisa muito importante para a prosperidade, que é consciência, clareza do que você quer e do que você precisa fazer. Então, Uhum. eu quero que todo mundo que está aqui com a gente na live comece a anotar o seguinte, ó. Quais são os passos para prosperidade? Lembrando que prosperidade não é só sobre dinheiro. Quer explicar o que é prosperidade para você? Ai, olha, a prosperidade para mim primeiro veio como me reconhecer como mulher, assim, sabe? Né? E essa coisa do pai e mãe, como você falou, depois vai mais para frente, mas eu que sou filha de pais separados e não convivi com meu pai, eu era o que as pessoas diziam que eu era, sabe? Assim, eu sempre estava ali tentando pertencer, tentando ser amada, tentando ser vista. E aí eu não era quem eu sou hoje, exatamente por isso, porque eu era o que as pessoas queriam que eu fosse. Você está dizendo então que para você ser próspera é estar na sua essência, ser autêntica, é É, poder ser exato, você. exatamente. E hoje eu consigo ser eu, né? E muito, e você falou do processo, e que processo que a gente vive é eterno. E eu me perdi nesse, né? Comecei nas terapias num lugar e aí comecei a ouvir muita coisa, muitas pessoas, né? E comecei a achar, não, mas só isso, por que que eu tenho que ser só isso? Mas não é ser só isso, é ser quem eu sou. É ser Isso, você quem é eu única. nasci para ser, né? Assim, quem é como eu digo, é fazer o que faz meu coração vibrar. E hoje eu me sinto nesse lugar, não só como terapeuta, não só como profissional, mas como mulher, né? Em relacionamentos amorosos, com a minha família, a mudança que veio com a minha mãe, né?
Eu tenho que segurar aqui na minha emoção. Segura, porque além de você se emocionar, você vai me deixar emocionada também. Então, Vai virar assim, duas choronas aqui hoje. como diz a avó, eu sou emocionada. Então, então assim, essa olhar para a minha vida, assim, olhar pro ao redor mesmo, né? E perceber quanta mudança, né? E aquela coisa assim que todo mundo diz, é muito clichê. Mas, cara, a mudança, quando você muda interno, o externo muda. Pode ser clichê, mas essa é a maior verdade que existe. É isso. E aí conta para todo mundo, depois eu vou olhar as perguntas aqui, quem quiser ir mandando pergunta, vai mandando, mas conta para elas, hoje, então você está falando assim, ó, hoje você se sente próspera porque você aceitou uma mudança, então lá no final do ano, você aceitou entrar para a escola, você tomou a decisão, né? Então a primeira decisão é, vou ser pantera, nem sei muito o que significa isso, só vou. E aí você veio. Você veio primeiro por causa de vendas. Você queria aprender a vender, não foi? Foi. Eu entrei, né? O primeiro contato com você foi lá de paraquedas no Instagram, mas depois foi no dia da imersão de vendas que você estava fazendo, num sábado, 25 de novembro, se eu não me engano. Olha, a bichinha guardou até a data da mudança, né? Porque um dia antes, numa sexta-feira, eu estava aqui, assim, tinha acabado de voltar da Europa, um fim do relacionamento. E eu falei, tá bom. Eu pedi demissão em junho, não sou mais assistente social, sou, né? Mas assim, até isso eu achava que eu tinha que tirar isso de mim, olha que doido, né? Eu fiz um projeto com violência contra a mulher, quer dizer, a mulher, trabalhar com mulher estava lá atrás já, e hoje eu consigo integrar isso. E eu falei assim, tá bom, não tenho mais um salário fixo, que cresci também ouvindo que esse era o correto. Todo E o que é que mundo. eu faço Até agora? que todas as panteras ouviram que o correto é ter um salário fixo. E aí, estava num dia que estava muito inquieta, chorando uma noite, numa sexta-feira. E falei assim, Deus, eu não sei o que fazer. Né? E eu tô cansada de lutar sozinha. Então, faz com que eu chegue a pessoas e pessoas cheguem a mim que vão me ajudar. E aí, no outro dia, eu tomando café, olhando o celular, 8h30 da manhã, eu acho assim, chegou não era nem um patrocinado, sabe? Primeiro eu vi o direct da Isa, sei lá, compartilhando uma coisa sua. Aí eu olhei, passei. Eu continuei tomando café e chegou um patrocinado. Olha, eu não olhei a primeira. Aí eu voltei lá no stories da Isa, cliquei no seu Instagram e aí entrei. E aí eu comecei, que você tinha, né, coisa do vendas. Te ensina a fazer 20K. Eu falei, putz, eu quero isso. Ó, eu pedi ontem. Então você tinha acabado de sair do trabalho de CLT, você tinha terminado um relacionamento, então você tava. Que lugar que você tava? Na merda. Tava na merda. Na merda adoro a sinceridade. Que lugar que eu tava? Na merda. Sentei e bati um papo sério com Deus e pedi um grupo de pessoas para me ajudar. Foi. Eu lembro que eu falei assim, a frase foi assim: quais são as pessoas que eu preciso me conectar, quais são os lugares que eu tenho que ir e o que é que eu preciso ver para achar pessoas que vão me ajudar a tirar desse lugar. Cara, você sabe que a sua história, claro, né? Seus resultados, você vai contar, tal, são incríveis, mas assim, o que mais mexe comigo, Sol, na sua história, você, assim, ó, o Panteras, ele tinha 5, 6 meses de vida. Não, novembro, alguém me ajuda aí, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. E eu ainda estava na fase de me questionar se eu devia fazer o Panteras. Eu ainda estava naquela fase do ego falar assim para mim, cara, você já tem dinheiro, você já tem uma empresa, você já está vivendo uma vida boa, o que você vai se meter? Para que você vai inventar moda, de ir pro Instagram, ficar falando bom dia, Panteras? E aí, eu tava numa fase, eu falava isso, né? Na época, só a Renatinha tava comigo. E eu ficava, eu acho que, cara, não vai vir. Não vai rolar. Então, agora eu vou te contar ao vivo uma coisa que eu nunca te contei. Panteras querem saber? Agora eu vou fazer a Solange chorar. Já fiquei. Agora eu vou devolver o choro.
a gente fez essa imersão de Destrave Suas Vendas e foi o primeiro movimento que eu fiz para fazer uma coparceria, para pegar um coprodutor. E por quê? Porque eu estava fazendo Pantera sozinha. O começo do Panteras, nem a Renata me ajudava no feed, em nada, era tudo eu. E aí, eu peguei e falei assim, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou lá ficar na minha vida, porque daí os clientes, em outubro, os clientes do corporativo voltaram. Lembra que eu contei lá na escola fechada como foi minha transição? E aí, em outubro, eles voltaram. E eu tava, assim, numa curva de aprendizado do digital que tava me incomodando. E aí, naquele dia, eu fiz essa coprodução para lançar o Destrave Suas Vendas. E, gente, quando você toma a decisão de mudar, aqui vai a primeira dica. Faça o pedido da Solange. Que Deus coloque no seu caminho as pessoas certas. Porque eu não fiz isso. E quando eu tomei a decisão de fazer o primeiro evento patrocinado, eu peguei um coprodutor. Não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos não sei o que lá. E no final, ele levou quase 8 mil reais desse movimento. E ele não pagou tráfego, ele não fez a parte dele. Gente, ele não fez nada. E ali, naquele dia, um dia antes de eu entregar o Destrave Suas Vendas, que foi quando você chegou, eu pedi para Deus. Eu falei, então você me mostra que é para eu continuar fazendo isso na internet. Porque, de novo, eu tô dando demais e desequilibrando o sistema. De novo, as pessoas estão me usando. E eu tô contando isso numa live que é para todo mundo, todas as panteras caírem na real, gente. Que a vida acontece para todo mundo. Não é para Solange, não é pro, sabe? É para todo mundo, para mim também. Agora, o que diferencia a prosperidade minha, a prosperidade da Solange? Que a gente toma uma decisão e a gente não desiste do nosso sonho. E aí, eu fiz esse pedido naquela noite, preparei o melhor destrave, até porque grande parte de quem comprou o destrave foram as panteras, né? As alunas da escola compraram o destrave. E aí, eu entrei no destrave e meu celular está sempre no silencioso, e aquele dia não tava. E aí aparece a Solange. Aparece a Solange. Oi, dá tempo ainda de comprar a imersão? Eu, oi, claro, seja bem-vinda. Passei o link e a Solange, gente, é assim, ó, é aquela venda de Deus que não dá trabalho para você. Você deu trabalho? Não deu, não deu. Não. Passei o link, ela passou o cartão e ela entrou. Aí ela falou assim pra mim, eu não consigo ficar o dia inteiro. Eu ia pra praia com a minha família depois do almoço, passar o fim de semana. Eu falei, E aí, durante a imersão, a hora que você fez esse movimento, você me emocionou. Porque foi como se Deus falasse assim pra mim, fica quieta, só continua. Você vai encontrar quem não presta. A vida é isso. Só que tá cheio de mulher precisando do que você tem para ensinar. E aí a Solange entra. Fez lá a parte do destrave. 2 dias depois, Solange já era pantera. De novo, tá pantera, sem objeção. A Sol é a cliente ideal de todo mundo. E aí, Solange entrou no Panteras e é impressionante, né? Quem é Pantera é Pantera. Quem é Pantera, é por isso que eu falo que o que a gente tem que trazer aqui é a nossa verdade de como a gente funciona e de como a escola funciona. Porque quem vai tomar a decisão de estar com a gente é porque vibra onde a gente vai estar. Eita. Não é todo É isso mundo, mesmo, assim. né?
Quando eu escuto, eu escuto você falar até hoje, né? Você viu que o podcast, eu falei, eu vou abrir aqui o podcast, vou salvar que amanhã eu quero ver. Eu comecei a ver e não consegui parar. E assim, até hoje, quando eu escuto você falar, e aí eu vou me emocionar. É um negócio que eu não. A gente acredita em umas coisas que né? Eu acredito em outras realidades, então acho que é de outra realidade. Tenho certeza que toda Pantera é de outra realidade a conexão com você. Porque é um negócio muito forte. A gente se sente, assim, voltando para casa. Quando eu entrei a sensação que eu tenho, eu já estive nesse lugar, esse é o meu lugar, essa é a minha tribo, essas são as pessoas que eu estava só esperando achar aqui nesse momento, né? Eu já reencontrar, na verdade. E aí é muito isso, assim, né? Todas as outras possibilidades. Eu tinha, né? Curso, meu Hotmart tá lá, cheio de curso. E aí eu tinha essa coisa e estava muito segura. E eu achava que precisava de outra técnica. Achava que eu comecei, né, para buscar a minha cura. Todas as técnicas que hoje eu faço foram para mim, né? A Alguém está são é perguntando se de eu Natal. sou nordestina. A sua é nordestina. Eu só nasci em São Paulo, mas vim para cá criança, sou nordestina, assim. E aí eu comecei a olhar para mim e eu sempre me. Aí eu vinha aquela insegurança, não, eu preciso de outra, preciso de outra, preciso de outra, preciso de outra. E aí, sabe, eu digo assim, a escola, né, Pantera, assim, tem. Eu até uma vez falei isso para você. Eu já li muito, já estudei muito. Aí tem 5 anos que tem 2 anos de fato que eu entrei no mundo da terapia para o curso, mas assim, tem uns 5 anos que eu mergulhei, né? E li a internet, não sei o quê. E eu nunca consegui ver tudo da forma, né, que foi assim. Eu não tinha contato com coaches antes, assim, era pouco, né? Então, assim, você coloca de uma forma que é muito fácil de entender. Pelo menos para mim, eu acho que para as meninas, no modo geral, né? Eu tô falando por mim. Então, quando eu cheguei, eu falei assim, cara, eu não preciso de mais técnica. Eu preciso aprender a vender, a aplicar o meu método com tudo isso que eu tenho, que é muito, né? Isso que você falou é engraçado porque é uma coisa que sempre vibrou no meu coração, né? E talvez as terapeutas aqui do grupo também vão falar sobre isso. A gente começa a entrar na terapia para nos curar. Então é que nem eu falei ontem na aula, né, no Hot City. Tudo que eu aprendi, inclusive o coach, que virou minha profissão depois, eu procurei para me ajudar. Tudo que eu estudei foi sempre olhando para o meu desenvolvimento pessoal. E de repente, quando você faz esse movimento, você desperta e fala assim: oi, tudo isso daqui pode ajudar muita gente. E é isso que as Panteras Negras fazem hoje, né? Porque eu sinto, assim, uma diferença de mentalidade nas Panteras e nas Panteras Negras. Qual que é a principal diferença? As Panteras estão vivendo esse despertar. As Panteras, elas estão entendendo agora que elas precisam olhar para elas, que elas precisam fazer as coisas. As Negras, elas já entenderam, já estão vivendo o processo e agora elas querem transbordar isso que elas aprenderam. E aí eu quero que você conte um pouquinho dessa sua mudança. Porque daí você, ok, né? Então eu pedi para Deus um sinal, você pediu para Deus outro sinal, ele falou assim: deixa eu dar para as duas o sinal e vamos embora daí. E aí, no momento que ele conectou a gente, você, claro, começou ali, passou pelo processo de coach, você passou pelo empoderamento, né? Pela liderança pessoal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu processo foi a sua mudança de mentalidade. Porque quando você entrou, você era bastante vítima ainda, né? Você ainda estava muito na dor. E as panteras que estão aqui há muito tempo, que viveram esse processo com você, elas podem falar o quanto é lindo o seu florescer. Então, não é só sobre, por isso que eu falo que não é sobre dinheiro, né? No dinheiro, claro que lá no serviço público você ganhava R$ 1.500 e agora você faz acima de 10K. Mas é o seu despertar, é o seu florescer. Então, conta um pouquinho para elas como foi esse processo de mudança de mentalidade.
a primeira coisa que comecei a olhar para as pessoas, assim, de uma outra forma, porque quando a gente entra na escola tem logo auto-coach, né? Tinha perguntas que eu nunca tinha me feito, apesar das terapias e tudo mais. E a gente, porque é exatamente isso, a gente começa a tratar o outro. Eu me auto-aplicava, mas é diferente. A visão, né? Você colocando ali as perguntas. E eu realmente me dediquei a fazer aquilo que você tinha proposto lá. E aí, quando eu comecei a olhar para dentro, eu falei, cara, mas assim, eu também fiz isso. mas eu tô assim por causa disso. Mas isso aconteceu, eu comecei a ver que eu era responsável. Eu não gosto de usar a palavra culpa, mas eu era responsável também pelas coisas. Por exemplo, eu estava no fim do relacionamento, ainda não tinha acabado de fato, mas já estava, né, naquele arrastado. E eu comecei a ver as atitudes que eu tive enquanto estávamos morando junto. E eu falei, putz, mas eu fiz isso, mas eu extrapolei quando eu fiz isso. Eu comecei o meu, né, meu Tomar calcanhar de Aquiles, consciência, né? o meu calcanhar de Aquiles são os relacionamentos amorosos que vêm lá de trás da separação dos meus pais. E hoje eu entendo isso. Então eu comecei a tomar consciência do quanto eu era responsável pela vida que eu tinha ali. E eu era muito julgadora, né? É um processo, né? Mas eu era muito apontadora, assim, do outro, de olhar para o outro. Então era mais fácil olhar para minha mãe, para minha irmã, que não fazia isso, que não fazia aquilo. Para o meu pai, então, né? Eu comecei a perceber um dia, sabe, que eu falei 3 vezes para uma amiga. Na mesma hora eu falei assim, eu já falei 3 vezes isso, né? Que meus relacionamentos era porque meu pai, não sei o quê. Numa conversa, assim, uma tarde, eu falei 3 vezes. Ela falou, amiga. Eu falei, tá errado. Sabe, sabe por quê? Uma coisa que as meninas estão aqui toda empolgada no chat, chamando a pediatra vovó Cida para estar com a gente. Ontem eu conversei um pouquinho com ela e vai ser incrível se você Teve vier uma que falou agora que é desenvolver. de pipa, é uma praça de cima. Tem Já uma aí quero conhecer, pertinho. adorei. Já chama ela para o seu retiro, já convida. É, de E, pipa. gente, uma coisa aqui do que a Sol tá falando é assim, ó. Por que que eu decidi criar a escola e chamar de empreendedorismo sistêmico? Porque a gente precisa entender que tudo que impede a gente de atingir um sonho, seja ele qual for, qual área você tiver da sua vida, passa por 4 etapas. A gente começa a se justificar, como a Sol falou, e a gente começa a julgar o externo, falar que é falta de dinheiro, falar que é culpa do patrão, do marido, do chefe. A gente começa a criar as desculpas. Mas a verdade não é essa. A verdade é que tudo que impede a gente de atingir um sonho, um objetivo, criar uma metodologia, fazer um negócio, são as nossas crenças. As verdades absolutas que a gente criou na nossa cabeça. E aí, quando você entra num curso, quando você compra um livro, ou quando você está estudando, você faz a primeira mudança, que é a crença consciente. E essa crença, né, Sol, ela é fácil de fazer. Porque na Sim. crença consciente é o que a Sol falou. Eu tô com um problema de relacionamento, eu vou lá fazer uma terapia. Eu tô com problema, eu tô com falta de dinheiro, eu vou lá fazer um orçamento. Eu tô com um problema que eu quero vir para o marketing digital, eu compro um curso que me ensina marketing digital. Sim. Só que aí não funciona. E por que não funciona? Porque você tem a segundo nível de crença, que são as suas emoções, o seu inconsciente. Então, olha quando a Sol falou assim, eu tomei meu pai e minha mãe. Porque se você não olhar para sua criança, se você não olhar para suas feridas de criança emocional, tomar o seu pai e a sua mãe, não adianta fazer curso, não adianta comprar livro, não é? E aí depois ainda vão indo as outras 2 camadas, que é a camada daquelas crenças de a Sol até mandou esses dias para mim, né? No podcast eu falei sobre as crenças que eu tinha de vendas. E ela falou, puta, Sá, peguei uma crença que a minha mãe falava e eu trouxe para mim. Ou seja, não é só sobre aprender a vender, é sobre você limpar a crença que você tem sobre vender. E uma crença que às vezes está escondida. Sim. Porque quantas
aulas você já assistiu da plataforma? Quantas imersões você fez? E no podcast gratuito, você foi achar uma criança? 2? 2, é verdade. 2. Foram 2, e é por isso que eu mandei para você. Putz, olha, um negócio que, né, você olha assim, é porque, é como você falou, assim, tem horas, uma vez uma amiga falou assim, até na aula as meninas estavam falando sobre isso, a gente sempre vai achando, vai achando. E aí, disse assim, eu lembro que a menina perguntou assim, acho que foi a Van, perguntou, como é que a gente consegue, quando a gente percebe ali, né, perceber que tá repetir o padrão. Você tá sempre na mesma coisa, repetindo as coisas, assim, putz, de novo, né? Aconteceu de novo isso comigo. Você repetiu alguma coisa, e mesmo estudando, como você colocou, lendo, vendo um curso, um livro, Você continua terapia, patinando, né? continua fazendo a mesma coisa. É como se você chegasse ali, chuta na trave, tem uma barreira, você sente que tem uma barreira, você não consegue sair dali. É porque é algo que está mais profundo, né? Que aí provavelmente sozinha você não vai conseguir. E uma coisa importante aí para quem está assistindo se identificar é o seguinte, ó, aquela sensação de que você sabe que pode mais. Porque a gente sabe, não sabe, Sol? Sabe? E dentro da gente, por que eu uso a frase do Walt Disney, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Se Deus me deu o poder de enxergar aquela opção como um sonho, de ver uma prosperidade, de ver uma viagem, de ver um carro, Sim. de ver eu contribuindo com mulheres. Não sei qual é seu sonho. É porque você pode. Só que para isso você vai ter que viver esse processo de ser protagonista da sua vida. E quando eu parei de justificar, de apontar para o outro, eu reconheci que a mudança dependia de mim. E aí foi a chave que virou. Agora, Porque como que você acha que seria essa mudança sozinha? Sem estar com as panteras, porque assim, não é só sobre a Sabrina. A gente precisa ser sincera aqui na live. Com certeza. Eu trouxe o método, eu crio a liderança do processo, mas se não são essas maravilhosas também junto com a gente. Sim, eu acho que tá. Eu vou ser bem sincera, eu acho que ainda estava patinando. Porque assim, eu ou teria avançado, mas sei lá, a metade do caminho. Porque sozinha é mais difícil, né? E eu sou filha de uma guerreira, né? Mãe, né? Ficou separada e eu cresci ali na luta, né? Não mostrava que eu tinha medo, eu era a fodona. Não mostrava de jeito nenhum que eu sofria. Então, isso para mim foi um grande aprendizado na escola também. Estar num lugar que eu pudesse me abrir, que eu me sentisse acolhida, que eu acolhesse pessoas, né? Foi a mudança também de olhar. Antes eu via uma mulher, um negócio aqui, ai, que chata, que mimimi, sabe? Eu achava um saco. Feminino ferido, né? Total. O feminino ferido julgando outra mulher, né? Eu era muito rígida, né? Assim, em tudo que eu fazia, assim. Então, a escola, estar com as meninas me ajudou muito nisso. E logo quando eu voltei, né? Eu saí de um trabalho, as pessoas não... Eu não tinha amizade, né? E eu voltei da Europa, quer dizer, comecei a atender online, não tinha... Né? E a comunidade, tanto que eu entrei ali quando foi em abril, que eu fui fazer uma formação, fui dormir a Shelinha, vai ficar na minha casa, quer dizer, parecia que a gente se conhecia há 1000 anos, fui dormir com, né? Ana Paula, não sei o quê, vou agora, tá do mesmo jeito, uma me chamou para um canto, eu dormo um dia aqui, outro aqui, então assim, é muito diferente. É uma irmandade, né, Sol? É me sentir acolhida, acolher, assim, e assim, sabe, é claro, né? Cada uma ali contribui e é a escola, mas você é muito generosa em dizer isso. Eu sei que você fala muito, muito da sua essência de generosidade, mas você sempre está ali para dar a mão. Assim, isso para mim foi algo que eu não tenho como não falar isso aqui, né? Porque eu até falei hoje, né? Eu tinha muitos cursos gravados e a mentoria era tudo muito distante. Obviamente a escola está crescendo, vai crescer muito e cada uma pantera quer que cresça, a gente está muito feliz disso. E óbvio que as coisas vão acontecendo mais para você, mas por isso que já tem tutoras, aí já tem aí maravilhosas e vai crescer muito. A gente sabe que tem uma outra para amparar, mas nunca, sabe? Eu nunca vi
você negar um auxílio, um conselho. Obviamente, você tem sua agenda, não vai ser na hora que a gente quer, né? E uma das coisas que eu acho maravilhoso em você é isso, porque eu acho a gente, né? Porque sou eu muito falo, parecida né? É, uma das coisas que elas acham maravilhosas em mim é que tem hora que eu dou umas boladas nelas. assim, sabe? E a gente precisa, mas é a mãe. É a mãe, puxa a orelha que briga, mas acolhe né, e dá cola. É isso mesmo, assim. Você E eu sabe acho que pode falar. E aí, isso para mim, sabe, fez muita diferença, sabe? Quando eu entrei, eu estava muito mexida. Eu lembro que eu estava indo para a formação da Luísa e você falou, não, tá do seu tempo. E aí eu já voltei, não, eu vou, já entrei, né? E foi no Negras assim também. Eu não, como eu digo, você vê em nós o que a gente não consegue ver. E eu falei, não, você falou, você não vai fazer sua aplicação. Eu falei, como assim? Negra, não, eu acabei de entrar. Eu não me vejo lá. Eu lembro que você falou, mas o que? É financeiro ou você não se vê? Eu disse os dois. Lembra que eu falei os dois? E eu risquei. Eu lembro que eu tinha R$ 7.500 no banco. Eu fiz esse Pix e paguei 500 no cartão. E eu falei, é isso daqui, eu vou arriscar, né? E não me arrependo de jeito nenhum. Mas é a sua forma de trazer para a gente a realidade. Não é aquela coisa utópica, é dizer assim, você pode sonhar, mas você tem que levantar a bunda da sua cadeira ou ficar na cadeira prospectando, mas você vai ter que ralar aí atrás. Essa é ótima, ó. É o seguinte: quer sonhar? Vamos sonhar, mas também vamos fazer, né? Né? E isso torna mais real, assim, mais próximo. Mas você sabe que a gente está falando de mudanças para prosperidade. E é claro que quando a gente. Então, eu fiz várias mudanças também para construir a escola. Estou num processo de mudança, de aceitação, de receber de vocês, né? Por exemplo, vocês elogiam, eu ainda me sinto incomodada. O quanto a minha criança não foi vista também. E cada vez, né, no dia do meu aniversário, vocês fizeram aquela coisa incrível, linda, e o quanto é estranho para mim receber todo esse amor e todo esse carinho, porque eu também não tive. Mas uma coisa importante da mudança, e aí quem está aqui para anotar, o segundo ponto da mudança, então o primeiro é você tomar a decisão que você quer sair desse lugar e você quer mudar. E o segundo ponto é isso que a Sol está falando. É você se colocar em ação para a mudança acontecer. Porque as respostas que a gente quer, elas só vêm quando a gente age. E é nesse momento que eu pensava assim, não foi fácil para mim agir. Eu tive que desconstruir um monte de crença, eu tive que deixar várias pessoas para trás. Eu, né, ao longo do meu processo de mudança para prosperidade, eu deixei muita coisa para trás, amigos, casamento, deixei muita coisa. Podia ter sido diferente? Talvez podia, se eu tivesse tido apoio, e eu não tive. Então, quando eu criei a escola no formato que eu criei, de comunidade, de estar presente, é para que vocês talvez errem menos. Então, assim, vocês atinjam a prosperidade até maior do que o que eu tenho hoje, mas com menos dor, que doa menos para vocês. E falando de valores, uma coisa que eu me preocupo muito com o crescimento da escola é como não mudar isso que é o diferencial da escola. Que é, claro, as panteras estão ali, vocês se ajudam, mas a mentora também está. Porque eu também comprei muito curso. Eu também comprei muita promessa de coisas que, se você quer estar perto de mim, então você paga mais. Né? E isso sempre me frustrou também. Então, o que eu fiz, né? Qual foi minha decisão para que isso não aconteça? A escola pode ter o tamanho que for, né? O time aí, Vanessa, Renatinha, que se vire com Telegram, Segura com isso. Isso aí é delas, isso aí não é meu, não. Mas 2 vezes por dia eu vou estar lá. Então, mesmo, né, a agenda lotada, a agenda, vocês percebem, de manhã eu tô lá, eu vou, tal, e à tarde eu passo lá de novo. Porque isso também me alimenta.
Isso também faz eu perceber a transformação de vocês. Isso também me dá força para continuar e lembrar que não é só sobre dinheiro. Vou sair essa transformação aí toda a família inteira. No dia que você mandou uma mensagem para mim perguntando se eu me sentia pronta para dar aula na comunidade, eu estava jantando. Eu vi a mensagem, fechei o celular. Falei, não. Eu falei isso para mim na aula. Só larguei o celular e fiquei. Aí minha mãe estava na sala, eu fui falar para minha mãe. Eu falei, minha mentora acaba de me chamar. Aí minha mãe falou, tá. Aí eu falei, mas eu não, tô nervosa. Eu parei de comer. Falei, tô nervosa. A minha mãe olhou para mim assim, e aí ela olhou para mim e falou assim, mas por que você não vai? Você é tão segura falando. Outro dia eu vi sua live, você é tão linda falando. Sai isso para mim. Cara, perceber a minha mãe. Ela tá no grupo que eu tenho no WhatsApp, e as pessoas ficam lá mandando, elogiando. Aí um dia ela mandou uma mensagem para mim, um áudio. Eu vi as pessoas lá falando, eu falei, meu Deus, minha filha agora, ela não sabe, né? Ela não sabe falar, ela não sei mexer, não sei interagir. Eu vi as Sim. mulheres lá falando que você fez isso, não sei o que. Eu falei, e agora minha filha encontrou o lugar dela. Ai, meu Deus, isso. Agora a prosperidade vem, né? Foi. Né? E ela me incentiva muito, assim, né? No dia do retiro que eu fiz aquelas... Oh, se precisar que eu vá ajudar você a montar, arrumar lá, eu vou. Manhã vai. Quer dizer, ela fala assim, manhã vai. Mãe, sabe E que aí muda muito. quando vocês, toda vez que vocês falam que a escola impactou alguém da família, né? Então a sua relação com a sua mãe, outro dia a Van falou do casamento dela, outro dia a Cora me fez chorar, né? Ela deve estar aí. O dia que a Cora falou assim que o maior ganho dela na escola foi eu ter aproximado ela de Deus. Aquela assim, para tudo que, como assim, né? E veja, e é isso que te leva à prosperidade. Porque a prosperidade, gente, ela é um estado de espírito. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente está vibrando nesse estado de espírito, de aceitação, nesse estado de espírito de amor, olha quanto amor tem na fala da Sol. Olha quanto amor tem na forma como ela fala da mãe, das dores, das curas. Esse lugar, quando a gente vibra nesse lugar, clientes aparecem, oportunidades, relacionamentos, pessoas. Tudo vibra para quem está vibrando no amor. E uma coisa que eu falei, né, que eu namoro com a minha mãe, eu determinei o prazo, coloquei o prazo, né, para mudar. E aí no início ela ficava, a primeira vez que eu falei, no outro dia eu fui acompanhar ela no exame, que ela nunca ficou tão doente, a colonoscopia, no outro dia ela ficou muito doente, que eu comecei a olhar apartamento, ou o movimento, eu comecei a olhar na internet, ela nem sabia. E aí aí eu ia para um lugar mais longe. Aí um dia eu falei uma coisa, ela toma café, até que você brincou de estar fazendo dois movimentos, o intervalo e tomando a mãe. Aí ela falou, você me viciou no café, fica brincando. Aí ela falou assim, e aí você vai morar longe, não vai ter nenhum café, que era um lugar que eu queria ir mais distante, que era mais próximo da praia. Aí outro dia comecei a olhar, aí isso deu uma coisa na minha cabeça, comecei a olhar apartamentos perto. Aí tem um que você ficava, sei lá, um quarteirão daqui, assim, né? Aí eu mostrei pra ela, o olho dela brilhou, sai, falou assim, aí dá pra você vir tomar o café da tarde. Que lindo, E né? aí já começou a olhar as coisas comigo, assim, já falou assim, quando você for comprar não sei o quê, você pode levar esse imóvel se você quiser. Olha a diferença. Ai, que diferença. Não, e assim, né? E só empreender dá pra gente o prazer de tomar café da tarde com os nossos pais enquanto eles estão vivos. O café da manhã também, que eu falei, até mesmo na comunidade, eu engolia, né, para não perder o ônibus, que eu tenho que estar 6 horas no hospital, corria. Hoje eu tomo meu café, eu encho uma caneca de café, fico lá saboreando meu café tão tranquilamente. É o tempo que eu vou ler, vou fazer meu me time. Esse café da manhã, para mim, não tem preço, assim, né? Não, para mim, Esse assim, tempo. para mim, o que significou empreender? Sou eu hoje indo lá buscar o Matheus no inglês. É eu poder ser mentorista, sim, Hoje a era meu Débora sonho. colocou stories de vendo a Helena lá na ginástica. Eu achei tão lindo. Isso! É a Débora poder ir lá ver a Helena na aula de ginástica, sou eu poder levar o Matheus e ainda assim fazer dinheiro, e ainda assim contribuir com pessoas. Cara, isso não tem preço. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade.
prosperidade é vibrar, né? Onde Jesus quer que a gente vibre, no amor. Isso é. Aí as portas abrem muito. Eu fui fazer, eu tô fazendo massagem toda segunda, uma coisa que eu aprendi com você também, né? Me permitir. E aí fui lá atender, surgiu o espaço do retiro, um terço do que eu paguei anterior. A sala para atender, eu vou começar a atender presencial. Já fiz outras conexões. O retiro que eu vou fazer em São Paulo, queria alugar, eu vou fazer parceria com uma amiga, a gente olhou uma outra sala, só que era maior e o valor dobro. Semana passada, a dona mandou mensagem para mim: Sol, tudo bem? Ó, você quer trocar para a sala amarela, aquela sala que eu queria que dava para o jardim, porque vai ter uma pessoa que precisa de um espaço menor e eu gostei tanto de você, eu quero oferecer isso para você. Eu falei, não, é isso. Quando a gente trabalha os níveis de crença, vai limpando as coisas. Tem hora que acontecem as coisas na minha vida, eu falo assim: meu Deus, é maior do que eu sonhei. Mas por quê? Porque você se colocou, né? Você se colocou no papel de humilde, de limpar o que precisava limpar e se colocar a serviço dele. E aí, a hora que você faz isso, ó, principalmente, tá? Quem trabalha com desenvolvimento humano. Se você não aplicar o desenvolvimento humano em você e se colocar a serviço do Pai, né? Do universo, o nome que você quiser dar, seu negócio não vai prosperar. não. Porque a prosperidade do negócio de prestação de serviço, de desenvolvimento humano, ela vem de você se curar para curar pessoas. Eu jamais poderia fazer o que eu faço no Panteras hoje se eu não tivesse vivido o processo. E aí, só respondendo aqui, eu não sei se o Instagram vai me derrubar, né? Porque ele me derruba com uma hora, mas cadê? A pediatra vovó Cida, ela tinha colocado aqui que ela já fez várias coisas, mas ela não está conseguindo ir, que ela não está conseguindo pôr isso no mundo. Cida, é por isso que a gente ensina lá na escola o empreendedorismo sistêmico, porque às vezes não é sobre você, às vezes não é sobre o seu conhecimento. Às vezes você pode saber tudo que precisa ser feito, fazer todos os cursos, é o que a Solange falou. Mas existem camadas de crença em você que, se não forem retiradas, você vai se frustrar cada vez mais. E um ponto importante para a gente deixar aqui na live, né? Eu comecei esse Instagram falando de endividamento. E o meu processo de desenvolvimento pessoal começou porque eu era uma endividada. E foi durante essa busca de sair do endividamento que eu descobri que era sobre crenças nos 4 níveis que eu ensino para as panteras. Porque não é só sobre fazer planilha, não é sobre gastar menos do que se ganha. É muito mais profundo. Porque o dinheiro, panteras, o dinheiro ele é resultado. E ele é resultado do que você vibra. Ele é resultado do seu inconsciente, ele é resultado das suas emoções. E se você não olhar para isso, esses dias eu tava lá no Fire, né, no digital. Tem muita gente milionária? Depende. Tem muita gente que fez milhão, mas não mantém o milhão. Igual as histórias dos lançamentos, né, Sá? Tem muita gente que faz lá os 6 em 1 e tal, mas fez, mas quanto voltou para ele? Fez, mas a hora que pagou contabilidade, pagou equipe, pagou tráfego, pagou isso do famoso 100 mil reais, fica 20 mil para viver 3 meses. Mas tudo isso a gente aprende lá no Panteras. Na imersão de vendas que você fez, né? Que foi quando eu cheguei, eu lembro que você falou assim: saúde e dinheiro. Porque qual o setor que você quer resolver? Só meu era financeiro, né? E aí, quando eu coloquei isso, você falou assim: dinheiro, saúde e resultado. Eu falei, como assim? Como assim? Ó, isso é um ponto importante. Se você está assistindo a live e você acha que o seu problema é sua saúde, o seu dinheiro está olhando para o lugar errado. Olha a minha saúde, a guinada que deu também nessa. Não, a sua saúde, eu consegui sair de um câncer de tumor de fígado. Né? Ó, a saúde e o dinheiro, elas são resultados de outras 3 áreas. Quais são, Pantera Negra? Conta aí, vai. Vamos dar de presente para quem está assistindo a live antes que ela caia.
né? Relacionamentos, né? Contribuição, que é o espiritual, vamos dizer assim, né? A forma que você tá, e carreira. Carreira. Ou seja, se você não tiver alinhada, né, na área de contribuição, conexão com Deus, com a espiritualidade, com a sua carreira e os seus relacionamentos, vai pingar na sua saúde e no seu dinheiro. E, infelizmente, grande parte, né, a gente aprende na escola o contrário, a gente aprende a tratar o problema. A gente não aprende a buscar a raiz do problema. Exatamente. Sol, o Instagram vai derrubar para fechar. Nas suas mudanças para prosperidade. Em 8 meses, você fez algo assim sensacional. O que você espera para os próximos 8 meses? O triplo do que eu tenho hoje, tanto financeiro quanto saúde, e um namorado maravilhoso, que eu quero estar, né? Morar sozinha, já tá aqui, já tô ansiosa para a segunda etapa do Negras, que é a gente fazer nosso planejamento dos 6 meses. Então, nós vamos na segunda etapa, agora que você virou protagonista da sua vida. Nós vamos para apartamento novo, nós vamos triplicar o faturamento e nós vamos encontrar um novo boy, é E isso? fora, ainda tem que falar da certificação, porque apartamento eu limitei até abril. Tem essa, né? Tem convenção das matérias em março. Ah, verdade, verdade. Ó, já anota aí que vai ter convenção das Panteras em março. Então, a gente tem a convenção das Panteras em março, 1, 2, 3 de março. E aí tem a certificação, porque a Sol vai ser uma Pantera Negra. A Aline colocou, já vi a sua ocasião. Ela mandou um vestido para mim, que ela viu isso, mandou um vestido que era a minha cara. Eu falei, já salvei esse vestido de noiva, Aline. Ah, é sobre isso, já vamos todo mundo. E a gente vai tudo de madrinha. Imagina as Panteras, tudo no casamento da Sol. Porque nós somos dessas. Uma coisa que eu aprendi com você, assim, é que muita gente quer a mudança, mas poucas pessoas fazem as pequenas coisas para mudar. Isso foi uma coisa que você falou, assim, para mim. Não sei se foi essa palavra que você usou, mas eu recebi assim, e eu falei, cara, eu tenho que fazer um pouquinho cada dia para chegar a essa mudança. E é o que eu tô fazendo. Então, é bem isso. Mas esse foi meu maior aprendizado. Meu maior aprendizado, eu achava, como sonhadora, né, como criança, que todo mundo queria ser rico, que todo mundo queria ter saúde, que todo mundo queria ser feliz. E aí, conforme eu fui crescendo, eu descobri que todo mundo quer, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço para ter isso. Porque quer para logo, né? Eu, ansiosa, oh meu Deus, eu era, né? Mas eu também sou. Eu também não, sou, por exemplo, sempre. ontem tô lá pensando, né, com a Grazi lá o evento, aí tô lá pensando no evento e eu já tô assim, demora muito, março. A pessoa nem decidiu onde é, nem tá tudo pronto, não vendeu os ingressos ainda, mas não, tava... Eu e a Daniel de manhã, que a gente faz, né? Hoje foi o dia dela atender, lá a gente já tava assim, só vamos olhar o Airbnb. Assim que a Sabrina confirmar o lugar, a gente já vai olhar. Isso aí. Não, esse foi o pedido ontem, que seja o mais rápido possível para vocês todas, principalmente as de fora, poderem se organizar, porque vai ser muito especial. A Aline colocou aqui que vai ser convenção das bruxas. Ô, Aline, se a gente falar assim, metade não vem ali. Mas aí eu não posso ficar falando, que eu falei para as negras, elas ficam me provocando, aí eu vou dar um monte de spoiler. Enquanto o Márcio não chega, eu já tô ansiosa que daqui a uma semana... Ai, meu Deus. A Sá não acredita que eu disse que eu tô com frio na barriga, que eu vou chegar perto, vou dar um abraço. E ela não acredita nisso, mas é real, né? Então, assim, eu já tô, né, animada para a próxima semana, para poder dar um abraço e olhar nos seus olhos e dizer obrigada, Sá. Vai ser um almoço incrível. Ô, Rê, não tem que controlar a mente, não, meu amor. A gente não controla nada. Você não consegue, não, Rê. Você vai ficar mais, a mente você vai ficar mais. louca. Ó, não se controla mente nem emoções. Não se controla. O que a gente faz é gerir a mente e as emoções. Então, por exemplo, hoje, quando meu valor é ferido de manhã cedo de novo, não tem como eu não pensar, ficar puta, vamos dizer assim, sabe? Ficar brava. Não tem, gente, não tem. O que eu posso fazer é olhar
para aquilo e gerir aquela sensação, aquela emoção. É pensar assim, tá bom, não tem remédio, remediado está, né? Minha avó falava, que não tem remédio, remediado está. O que que eu vou fazer com essa informação? Então, a gente vai se tornando próspera quando a gente aceita que o mundo muda o tempo todo. A gente não controla o E as mundo. coisas sempre vão acontecer, só que a gente, com autoconhecimento, a gente consegue perceber mais rápido e sair das